Pessoal, esse aqui é mais um vídeo de questões comentadas. Hoje nós vamos tratar da Base Nacional Comum Curricular. Infelizmente, não consegui muitas questões já aplicadas em concurso. Só lembrando, todas as questões tratadas aqui nas questões comentadas nessa seção do nosso canal são de concursos já aplicados. Então eu não consegui muitas questões e questões significativas, questões que dá para discorrer alguma coisa sobre. Então eu vou tratar aqui de 4 questões bem elaboradas, bem executadas, muito bem amarradas, que foram aplicadas agora no último concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Vale muito a pena conferir, não saia desse vídeo sem assistir tudo. Quero lembrá-los da nossa promoção. Se você compartilhar esse vídeo e qualquer outro anterior nas suas redes sociais, com essa hashtag você vai participar e poderá receber um livro da sua escolha na Amazon ou na Saraiva até R$100. Leia na descrição o regulamento direitinho. Assine o canal. É de graça, você não perde nada e ainda me ajuda, tá bom? Sem mais delongas, vamos para as questões. Questão 56. Leia os textos abaixo que tratam da função pedagógica e estratégica da Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento de caráter formativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, PNE. Entende-se por Base Nacional Comum Curricular na educação básica, os conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e que são gerados nas instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico, no mundo do trabalho, no desenvolvimento das linguagens, nas atividades desportivas e culturais, na produção artística, nas formas diversas de exercício da cidadania, nos movimentos sociais. Considerando as informações apresentadas nos textos, avalie as afirmativas a seguir sobre a Base Nacional Comum Curricular. Então essa questão nos traz aqui um enunciado grande, cópia da Base Nacional Comum Curricular, que vai apresentar ali de forma bem simples o que a Base Nacional Comum Curricular é. Aí, a partir disso, pede para que nós possamos avaliar 4 itens. O primeiro diz: constitui-se em uma listagem de conteúdos, conceitos e habilidades que, prescritivamente, devem orientar a elaboração dos currículos dos sistemas de ensino. Aqui nós temos um problema. Independentemente se você leu ou não a Base Comum Curricular, você sabe que nenhum currículo é uma simples listagem de conteúdo. Muito pelo contrário, traz habilidades, competências, a abordagem dessas habilidades, como que essas habilidades serão trabalhadas, como que as competências serão criadas, como que esses conteúdos eles estão diretamente relacionados com as habilidades e as competências. Não é uma simples listagem de conteúdo. Então, por isso que o item 1 está errado. Eu vou lá nas opções e marco todas aquelas que têm o item 1 como correto. É correto apenas o que se afirma em a letra A não tem 1, a letra B também não tem 1, a C tem, a D tem e a E tem. Então eu já corto a C, a D e a E. Eu fico entre a A e a B. A minha chance de acerto já subiu muito. Subiu pelo menos para 50%, uma vez que eu vou chutar, né? Pensando na possibilidade de chute, minha chance de acerto subiu para 50%, uma vez que eu só tenho 2 opções agora. E essa, independentemente se você leu ou não, você daria conta de eliminar um. Lembre-se, nenhum currículo é uma simples listagem de conteúdo. Nunca, jamais. Item 2. Tem como uma de suas funções balizar a qualidade da educação nacional, buscando a garantia da diversidade das aprendizagens de todos os alunos da educação básica. Está errado porque não há ali uma
função de balizar a qualidade da educação nacional, garantia da diversidade das aprendizagens. Muito pelo contrário, há uma homogeneização das aprendizagens. Todos os alunos do Brasil, independente se está lá no Oiapoque ou no Chuí, irão aprender os mesmos conteúdos a partir do momento que a Base Nacional Comum Curricular estiver totalmente publicada para a educação básica. A partir desse momento, todos os alunos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio vão aprender os mesmos conteúdos. Então há uma homogeneidade, uma homogeneização dos conteúdos que serão apresentados e estudados por nossos alunos. Então essa opção também está incorreta por isso, porque diz a garantia da diversidade. Não, vai haver uma homogeneização dos aprendizados. Com isso, eu consigo eliminar a letra B. A B diz que a 2 está correta. E na verdade nós sabemos que não. Marcaria a A e iria embora para a próxima questão sem medo algum, sem ler a última opção. Porém, se você em algum momento se sentir pouco confortável com isso, ou se você não estiver realmente seguro da resposta, leia as outras. 3. Pretende a superação da fragmentação das políticas educacionais com fortalecimento do regime de colaboração entre as esferas do governo. Está correto. Realmente é um dos objetivos da Base Nacional Comum Curricular que está grafado na própria Base Nacional Comum Curricular. Isso foi copiado de lá. É a superação da fragmentação das políticas educacionais. Cada município, cada estado poderia criar sua própria política educacional da maneira que melhor lhe conviesse, respeitando apenas a LDB. A partir de agora, todas as políticas educacionais terão que respeitar também a Base Nacional Comum Curricular, principalmente no que se refere aos conteúdos. Os currículos deverão ser alinhados à Base Nacional Comum Curricular. Isso vai influenciar somente a educação básica? Não. Vai influenciar também os cursos superiores. Todos os cursos de aperfeiçoamento, lato sensu, escrito sensu, as graduações, a formação de professores também deverão se alinhar à Base Nacional Comum Curricular. O Enem, todos os vestibulares, enfim, tudo deverá se alinhar à Base Nacional Comum Curricular. Para isso, o governo criou um regime de colaboração entre as diversas esferas do governo. É evidente, né? Não teria outra forma, uma vez que a gente tem um pacto federativo que diz isso. Enfim. 4. Alinhar-se com a política educacional de formação continuada e comum de professores e com a padronização das avaliações externas. Foi o que eu acabei de dizer, né? A Base Nacional Comum Curricular, ela cria a obrigação da política educacional de formação continuada e comum de professores esteja alinhada à Base Nacional Comum Curricular. Isso está escrito lá na LDB, eles mudaram a LDB para que isso pudesse ocorrer. Além disso, há uma necessidade de se alinhar as provas externas à Base Nacional. Enem, Prova Brasil, sei lá, qualquer uma dessas provas que avaliam os nossos educandos serão modificadas para atender à Base Nacional Comum Curricular. Questão 57. Lembrando que essas duas questões, a 56 e a 57, são do concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais. O link está na descrição. Leia o texto. O conceito de competência é assumido pela Base Nacional Comum Curricular no tratamento dos fundamentos pedagógicos. O texto da Base Nacional Comum Curricular esclarece que esta é uma discussão pedagógica e social das últimas décadas, inclusive demarcada pela LDB. O documento esclarece que, desde as décadas finais do século XX e ao longo deste início do século XXI, o foco no desenvolvimento de competências tem orientado a maioria dos estados e municípios brasileiros e diferentes países na construção de seus currículos. Informa ainda que a centralidade nas competências é também um enfoque evidenciado pelas avaliações externas nacionais e internacionais. Nesse contexto, e tendo como base o texto da Base Nacional Comum Curricular,
avalie as assertivas a seguir e a relação proposta entre elas. Então, primeira coisa, eu tenho que avaliar se as duas são verdadeiras ou falsas. Avaliei as duas, eu tenho que analisar se há uma relação entre elas. Uma justifica a outra ou não. Esse tipo de questão é muito complicado. São questões muito, muito complicadas. Item 1. A competência significa a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana no exercício da cidadania e no mundo do trabalho. Competência significa isso? A mobilização de conhecimentos, de habilidades, de atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana no exercício da cidadania e do mundo do trabalho? Sim, essa é a nova definição de competência trazida pela Base Nacional Comum Curricular. Todo o conteúdo, todo o conhecimento, todas as habilidades, todas as atitudes, elas devem ser trabalhadas para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Nenhum conceito, nenhum conhecimento, nenhum conteúdo será trabalhado de forma holística. Nenhum. Todos serão trabalhados de forma prática. Como que aquilo vai ajudar na vida do educando? Como que aquilo vai auxiliá-lo na resolução de problemas do cotidiano e na vida do trabalho e no mundo do trabalho. Então está correto. Não se esqueçam disso, jamais. A Base Nacional Comum Curricular traz essa nova definição para a competência. Vocês irão ver que isso é dito em todas as questões, praticamente. Em todos os documentos, em todas as definições dadas pelos nossos professores. Há inúmeros aí no YouTube que vocês podem assistir falando da Base Nacional Comum Curricular. Eu fiz um vídeo lendo e comentando rapidamente a Base Nacional Comum Curricular. Não é resumido, é o texto na íntegra. Vale a pena para que você possa se preparar para os concursos. 2. Então a 1 está correta, vamos para a 2. O desenvolvimento curricular por meio de competências torna-se importante no sentido de orientar não apenas o que os alunos devem saber, mas, sobretudo, o que eles devem saber fazer. A orientação por competências oferece referências claras para o fortalecimento das ações educativas no sentido de alcançar os direitos de aprendizagem de todos os alunos da educação básica. Então agora nós vamos analisar se a 2 está correta. O desenvolvimento curricular por meio de competências, ele sim torna-se importante para orientar não apenas os alunos a saber, mas sobretudo saber fazer. Lembre-se lá da opção anterior. Os alunos agora irão ter o seu trabalho em sala de aula para resolver problemas do cotidiano. Então ele tem que saber fazer algo. Não é só saber, não é só aquele... qual que é a capital da Nigéria? Esse conteúdo vai ajudá-lo a resolver algo do seu cotidiano, do seu dia a dia, no mundo do trabalho? Senão, ele não vai receber essa informação. Simples assim. Então até aqui está correto. A orientação por competências oferece referências claras para o fortalecimento das ações educativas. Até aqui tudo bem, problema nenhum nisso. No sentido de alcançar direitos de aprendizagem de todos os alunos da educação básica. É o que a base traz. É garantir direitos mínimos de aprendizagem para todos os alunos. Há uma homogeneização daquilo que os alunos irão aprender. Também está correto, problema algum. Tanto a 1 quanto a 2 estão corretas. Aí eu vou buscar aquelas que dizem alguma coisa falsa. Para quê? Para eu já eliminá-las. Olha lá, a letra A fala, 1 é uma preposição falsa. Não, eu sei que é verdadeiro, então eu já corto a letra A. A B fala que a preposição 1 é verdadeira e a preposição 2 é falsa. Então eu já elimino a B também. Eu sei, e não estou olhando a justificativa se tem uma relação entre elas ainda não, hein? Ela está falando que a 1 e a 2 são verdadeiras, tanto na A quanto na D. Então eu não posso eliminá-las. E a E fala que as duas preposições são falsas. Beleza, então eu já eliminei 3, fico entre duas, aumento minha chance aí de acerto. Se eu tiver que chutar. Eu não entendi aqui a relação entre as duas. O que eu faço? Chuta entre as duas. Deixar em branco jamais. Você pode
tentar aí um chute, né? A sorte também conta nesses momentos, principalmente para quem estuda. Quem estudou conseguiu eliminar 3, quem não estudou vai ter que chutar entre 5, né? Você tem 50% de chance de acerto, ele tem 20. Quem estuda tem mais chance de acerto, ou seja, a sorte também está do lado de quem estuda. C. 1 e 2 são preposições verdadeiras e 2 é uma justificativa correta de 1. Se eu ler a 2, eu consigo entender uma justificativa para a definição de competência? Sim. Veja que ele até exemplifica, né, o que seria essas demandas complexas da vida cotidiana e como que esses valores devem trabalhar para resolver isso, sabendo fazer. Então é uma justificativa, sim. A letra que nós devemos marcar é a letra C. D, evidentemente, é o contrário. 2 não é uma justificativa correta de 1. Essa questão ela é uma questão de alto nível, uma questão muito difícil. Mas justifica sim. Você precisa estar habituado com o texto da lei para que você consiga responder de forma mais fácil. Mesmo que você não saiba a resposta, que por algum motivo você perdeu aquela fala, na hora que você estava lendo você não prestou atenção em determinado parágrafo, em determinado artigo, mas quando você está habituado com a forma de escrita, a ideia principal do texto, como que as ideias são amarradas e construídas, isso faz com que você tenha muita facilidade em responder as questões ou mesmo chutar. A letra que nós deveríamos marcar é a letra C de casa. Questão 1. Essa não é uma questão da FUMARC, né, aplicada no concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Qual das seguintes alternativas expressa uma definição crítica acerca da atual política de construção de uma Base Nacional Comum Curricular que vem sendo encaminhada pelo Ministério da Educação? Essa questão eu tirei da internet, tá? Então eu não sei se ela foi realmente aplicada em um concurso público, porque eu só tinha 3. Fala a verdade, né? Não vou enganar vocês. Mas eu acho ela interessante porque ela vai trazer uma visão crítica do que é a Base Nacional Comum Curricular. Primeiro, a Base Nacional Comum Curricular não é um processo nacional. Ela é uma exigência das instituições supranacionais, principalmente aquelas que avaliam a educação. Primeiro, para padronizar aquilo que vai ser estudado no mundo todo. Nós temos um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição e aqui no card também, que diz exatamente isso, é a CONAP. Né? Esse vídeo ele foi feito em forma de vlog, assistam ele todo. Lá eu gravo 3 pensadores da educação em seus países, um peruano, um uruguaio e uma mexicana, se eu não me engano. E lá eles descrevem como que esse mesmo processo está ocorrendo em seus países. Retirada de autonomia, conteúdo comum, facilitando a construção de materiais didáticos para todo o país, alinhando as provas de avaliação internacional, esse tipo de coisa. Vale a pena assistir. Vamos para a questão. Trata-se de uma proposta de unificação dos esforços de toda a rede pública de educação básica, para que a educação escolar tenha a mesma qualidade de norte a sul do país. Apesar de ser verdade que é isso mesmo que a Base Nacional Comum Curricular propõe, não é uma crítica. Veja que o enunciado diz uma definição crítica acerca da política de construção. Isso não expressa uma crítica à Base Nacional Comum Curricular, apesar de ser verdade. Então, por isso que nós não vamos marcar a letra A. Trata-se de uma proposta de organização da educação básica, já que a mesma não conta com nenhuma diretriz ou parâmetro curricular nacional que oriente os professores e que garanta que os alunos das diferentes regiões do país tenham acesso aos mesmos conteúdos. Está errado porque diz que não há nenhuma diretriz ou parâmetro curricular nacional. E nós que estamos fazendo concursos conhecemos muito bem os PCNs, né? Que já nos orientavam sobre os conteúdos mínimos para todos os educandos brasileiros. A Base Nacional Comum Curricular, ela vem, né, e retira parte do que já havia sido proposto. É um novo viés, né, é uma retirada de disciplinas,
há ali um alinhamento do conteúdo de forma obrigatória, enfim, é bem diferente, mas já havia sim uma padronização dos conteúdos que eram trabalhados em nosso país. C. Trata-se de uma proposta de reformulação da educação básica em todo o país, que consiste em padronizar 60% dos conteúdos a serem lecionados, a qual beneficiará, em grande medida, os grupos empresariais responsáveis pela confecção de materiais didáticos a serem distribuídos às escolas de todo o país. Diz uma verdade, realmente é 60% da Base Nacional Comum Curricular, é aquilo que deve ser trabalhado em todas as salas de aula, e isso sim vai facilitar a construção de materiais didáticos para as grandes empresas, as grandes editoras. Isso realmente vai trazer ali uma economia logística de material, né, para essas empresas. Então, a opção que nós deveríamos marcar é a letra C de casa. Não se trata de uma padronização dos conteúdos da educação básica, pois a base comum refere-se apenas a 60% dos conteúdos a serem trabalhados, deixando os sistemas de ensino livres para escolher os demais 40%. Apesar de ser uma verdade, não mostra uma crítica, é uma defesa da Base Nacional Comum Curricular, né? Não está criticando, está defendendo a Base Nacional Comum Curricular, por isso está errado. Letra E. Trata-se de uma política que garante maior autonomia aos docentes sobre os conteúdos a serem lecionados, uma vez que define previamente a maior parte dos conteúdos de cada área de ensino e estes devem somente aplicá-los em suas aulas. Aqui, gente, é terrível. Fala maior autonomia? Não, a Base Nacional tira autonomia, uma vez que ela define aquilo que nós vamos trabalhar. Não há autonomia na Base Nacional Comum Curricular. Há uma pequena autonomia a partir do momento que o professor, o educador, ele pode ali escolher quais conteúdos serão trabalhados em cada ano, né? Fugindo ali um pouco daquela distribuição em série dos conteúdos. Porém, todos deverão ser trabalhados, independente se o conteúdo 1 vai ser trabalhado agora ou 2. Independente. No final, o educando deve saber os dois. Então, não tem autonomia. Opa, não acabou não, fica aí. Tem mais uma questão ainda, só se inscreva aqui no canal, não saia sem se inscrever não, é de graça, você não perde nada e me ajuda. Sem mais delongas, vamos para as questões. 29. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, PNE. Considerando a concepção presente no texto, analise as afirmativas a seguir. Essa aqui também é uma questão da FUMARC. Então aqui fala um pouquinho da Base Nacional Comum Curricular, fala do seu caráter normativo. Item 1. A Base Nacional Comum Curricular reconhece que a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica em compreender que esse desenvolvimento é linear. Independentemente se você leu ou não a base, você sabe que nenhum aprendizado, que nenhum desenvolvimento, ele é linear. Muito pelo contrário, ele é complexo, ele envolve várias variáveis e é de difícil entendimento. Não é um desenvolvimento linear. Então está aí incorreto por isso. 2. A dimensão conceitual da Base Nacional Comum Curricular permite que os estudantes desenvolvam aproximações e compreensões sobre os saberes científicos e os presentes nas situações cotidianas. Está correto. Realmente é algo que a base diz. São situações cotidianas. Os saberes científicos estão presentes no cotidiano para resolver problemas do cotidiano, como nós vimos anteriormente. A base, ela realmente preceitua isso. É algo que os educandos devem ser capazes de realizar. 3. A noção de competência é definida na Base Nacional Comum Curricular como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, no pleno exercício da cidadania e no mundo do trabalho. Gente, é exatamente o que a base diz, que a mobilização dos conhecimentos e habilidades, elas devem agir
nas demandas complexas da vida cotidiana e no mundo do trabalho. Foi o que a gente acabou de ver. Vocês perceberam que essa parte ela é fundamental da Base Nacional Comum Curricular. O conhecimento ele não é somente para deixar estocado, ele deve ser feito de forma que o aluno, que o educando saiba fazer também e resolver problemas no seu mundo cotidiano, no mundo do trabalho. 4. Ao dizer que os conteúdos curriculares estão a serviço do desenvolvimento de competências, a LDB orienta a definição das aprendizagens dos conteúdos mínimos a serem ensinados na proposta da Base Nacional Comum Curricular. Aí nós temos um problema. Em momento nenhum, a LDB diz que os conteúdos curriculares estão a serviço do desenvolvimento de competências. Não há isso na LDB. Porque ele diz, a LDB orienta. Não tem essa orientação, não. O que a LDB diz sobre a Base Nacional Comum Curricular, e muitas dessas citações à Base Nacional Comum Curricular foram feitas pelo atual presidente, ainda modificações feitas por ele, o Temer, diz lá no artigo 26, da LDB, vai falar sobre a Base Nacional Comum Curricular. O 26 tem o seguinte texto. Os conteúdos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, não há essa citação, essa está incorreta por isso, porque não existe essa citação. Então, nós temos o item 1 como errado, o item 2 como correto, o item 3 como correto e o item 4 como errado. Assim, nós temos como opção única correta a letra A, que diz que a A2 e a A3 estão corretos. Meu povo, vocês viram, Base Nacional Comum Curricular é uma caixinha de surpresa ainda. Infelizmente é isso. Não dá para cravar o que vai ser cobrado. Não dá para cravar aquilo que vai ser cobrado. Mas eu te aconselho a estudar as habilidades específicas da sua área, porque essas são as mais simples de serem cobradas, porque o autor diz assim, são habilidades da área de geografia descritas na Base Nacional Comum Curricular para o 6º ano. E discorre aquele tanto de opções, coloca uma lá, mudando um não por um sim, e é uma questão da Base Nacional Comum Curricular. Tome muito cuidado com esse tipo de questão. Leia a base inteira, estude a base. Não fique só naqueles vídeos que as pessoas descrevem o que está mudando ou criticando a base, porque isso não vai te atender na hora da prova, você viu? Por fim, não adianta você criticar a base na hora da prova. Na hora da prova você tem que marcar um X. Se você, mas eu não concordo, professor. Beleza, também não concordo. Não acho que a base tenha validade efetiva para o nosso país. Entretanto, eu preciso da vaga. Eu prefiro criticar esses pontos na hora que eu estiver efetivo, tomado posse do meu cargo. Aí sim, eu exponho os meus pontos de vista. Mas até lá, eu tenho que fazer aquilo que a banca quer que eu faça. É uma questão de múltipla escolha. Eu não tenho que discorrer. Então, meu filho, estudar a base, decorá-la, entendê-la, concordando ou não. Senão você vai perder ponto de graça. Quero lembrá-los da nossa promoção, compartilhando nas suas redes sociais, leia na descrição o regulamento. Não se esqueça de assinar o canal, isso ajuda demais, curte o vídeo, também ajuda muito. E eu quero agradecer quem chegou até aqui. Muito obrigado mesmo por nos acompanhar. Nossa série está chegando ao fim, são os últimos vídeos. Muito obrigado, até muito breve.